A gente viu duas matérias falando sobre os escândalos no São Paulo, né? E já a Globo lá, eu acredito que tenha sido mais imparcial na matéria que ela trouxe, colocou lá o advogado do São Paulo até então para falar, apresentou o caso dos camarotes, né, o esquema, apresentou o promotor de justiça, e aí a Record colocou ali no São Paulo o Júlio Casares, de repente, como uma vítima, como se houvesse uma conspiração de conselheiros do São Paulo para derrubar o Júlio Casares, né? E sendo que a gente está vendo que a realidade é outra, né, cara? Que incrível, hein? Record, que incrível essa matéria, né? É porque, Big, eu acho assim, a Record, ela foi a única que fugiu da realidade. Ela, tipo, ela quer manipular Fugiu. uma fake news. Ela soltou uma fake news pro torcedor, que é aquele torcedor que não tem um entendimento, de tipo, vou soltar uma fake news para ver se encaixa. Porque se você pega. A parte da matéria é uma coisa assim que me surpreende, é como é que você tem um áudio, ele não coloca um áudio, bota só um corte pequeno, favorecendo, tipo o Casares, Sim. tipo que o Casares estava isento. Aí quando você vê os advogados falando, quando vem com a Mara, ela mesmo, a Adriana, ela se perde do que ela fala, entendeu? Meio incoerente da situação. Aí quando você começa a notar, faz assim, pai, peraí, a matéria que a gente tá assistindo, que foi na Globo, e o que foi soltada na UOL pelo Pedro, é completamente oposto do que a Record está trazendo. Aí você vai ter o entendimento de quê? Porque a Record está tratando o Casares com o seu filho. O Casares trabalhou na Record. Durante muitos anos. Muitos anos. Então, e conforme o advogado do Casares, ele recebia em dinheiro. Por isso que ele guardava o dinheiro em casa, né? Isso é um absurdo, cara. É tipo achar que os outros é trouxa. Esses dois aí, o quê? Que tá aí com supostamente o Casares, mas esses dois é o quê? Filhos dele? Não, o filho dele... Um é um Julinho, o outro é o não cola, né, velho? O outro é o postiço. O outro é o postiço. Eu sabia que eu conhecia de algum lugar. O outro é o agregado, né? O outro ali é da família, é como se fosse. Não, e para completar, aí o Jorge Nicolas é sujeito a dar uma entrevista, certo? Que está uma investigação, uma divulgação, uma investigação séria. Mas ainda não tem nada comprovado. Sim, mas dá um indício de todo o esquema que foi envolvido, que era o Casares. Até o momento, o Casares, praticamente 3 meses atrás, ele disse que ia provar a inocência dele com os números. Até hoje, nada. Ele provou nada. Não tem nada. Não prova. Então, é só provar. Agora, a única coisa que eu falo... Provas que tu é o filho do capeta. Vamos. A única coisa que eu falo da matéria, que eu acho que a Record, mais uma vez, mostra que a Record ela se perde a partir do momento que está num assunto que é um assunto sério, que envolve uma entidade com mais de 20 milhões de torcedores, soltando uma fake news, que a palavra é essa. É fake news mesmo, fake news. E aí chega um ponto de irritação. Irritação porque até o momento que, quando o Casares foi afastado, que ele renunciou, cara, mal se falava do Casares. O que se falava do torcedor Casares, que é o pior da história, e aí todo mundo falava isso, mas estava já uma coisa que ninguém estava mais nem comentando e estava voltando para dentro do campo. Entendeu? O que podia fazer do elenco, o que estava no Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, tal, e que o Marcílio podia fazer dessas dívidas que tem do São Paulo, que ele recebeu. Recebeu não, já fazia parte, ele sabia de uma boa parte, que ele era o vice do Casares. Não sabia de tudo, mas algumas partes ele sabia. Entendeu? Então, aí, a partir do momento que volta à tona uma matéria dessa, e aí onde é que mais revolta o torcedor? E aí onde é que quem sai perdendo, para mim, é a Rede Record, que mais uma vez trabalha com informações que não é verídico. E aí onde é que o Casares vem à tona, que todo mundo criticando, que faz assim, pô, isso é ridículo, isso é uma armação para, tipo isentar, fazer uma isenção do Casares, que o Casares foi vítima, é um pobre coitado. Tanto é que é um pobre coitado que ele estava dormindo em pé, né? Que ele botava o dia debaixo do colchão, né? É verdade. Então é um cenário que, para o São Paulo, é triste. O que foi que o Casares fez para o São Paulo nesses 5 anos foi quebrar o clube. O clube está quebrado.
O clube não tem dinheiro nem para pagar salários. Entendeu? Então, é uma coisa ridícula que eu acho que, para mim, o Casares jamais era para pisar mais nem perto no São Paulo Futebol Clube. Ô Marcelo, a respeito dessa matéria que a Record publicou nesse fim de semana no programa Domingo Espetacular, é uma matéria muito irresponsável, porque na própria chamada da matéria, eles citam que o São Paulo, que o Júlio Casares é vítima de uma conspiração. Ou seja, uma conspiração. Sim. Uma conspiração que é, a princípio, feita pela oposição do São Paulo, por conselheiros e pela polícia, é isso? Porque a polícia, o Ministério Público, tá todo mundo envolvido. Eles falaram da polícia também. Tá todo mundo envolvido nisso. Então, quer dizer, o jornalista em questão, Jorge Nicola, vamos dar nome aos bois aqui, ele já tinha escrito uma matéria no blog dele, que ele tem um blog no R7, com duas matérias, é verdade, com os mesmos dizeres, como colocando... Você pode escrever uma matéria, o jornalismo, você tem a liberdade de imprensa, de você seguir a linha de jornalismo que você quer? Tem, isso é verdade, você pode fazer isso. Só que trabalhe com fatos, não trabalhe enganando o público. Você tem que ter responsabilidade jornalística quando você vai fazer uma matéria. E a partir do momento que você coloque, a própria instituição se coloca como vítima, e você coloca que um dos investigados, que é o Júlio Casares, ele é uma vítima de conspiração, sendo que o Ministério Público aceitou as denúncias, a polícia já foi fazer busca e apreensão, então tá todo mundo conspirando contra o Casares. Essa é a linha que a rede... Essa é a linha que a busca e apreensão foi o negócio do camarote, tá? Não, sim, é que tá todo mundo envolvido numa conspiração por conta do Casares. É isso? Porque assim, o que me parece essa matéria da Record é que, tipo assim, o jornalista chegou, foi lá falar com o advogado do Casares e falou, como é que a gente vai fazer agora? Então pronto, o título da matéria vai ser essa. Com todo o perdão, Marcelo, isso tá com toda a cara, não tô acusando ninguém de nada, mas tem toda a cara de uma matéria encomendada. Sim, claro. Isso daí todo mundo já... Todo mundo percebeu, né, Rodrigão? Não, mas eu digo assim, para não falar assim que eu tô acusando alguém de ter encomendado alguma coisa. Não, tá toda a cara. Isso. Desculpa. O Rodrigão foi muito bem nessa. Porque, assim, agora, se você vê a matéria, por exemplo, cara, geralmente quando eu tenho essa matéria, assim, investigativa, matéria policial, geralmente o repórter, ele ouve os dois lados, ele procura ali as duas versões, né? Então, essa matéria aí, ela foi um monólogo ali pro Casares, através do áudio, que eles acham que aquele áudio foi a conspiração criada, né? Então, mas a gente sabe que é o seguinte, o cara que eles colocam lá como vítima, ele está sendo investigado, tem 3 inquéritos, está sendo investigado aí dentro do São Paulo. A justificativa dele, inclusive, para saques fracionados, é que ele guardava dinheiro em casa das empresas que ele trabalhou. Então, assim, até o momento não apresentou, a gente não tem conhecimento, né, da defesa, de notas fiscais, né? Pô, tem também aí, de repente, problema com a Receita Federal, porque, de certa forma, o cara também está sonegando impostos, né, Marcelão? Então, que movimentação de grana é essa que ele faz e não paga seus impostos? Né? Mas, Big, porque a defesa, a defesa se alinhou com esse jornalista da Record, de tipo, vamos focar no camarote, de que o áudio que foi vazado, aquele vazado de 40 minutos, e depois teve o áudio dizendo que o áudio foi comprado. Não quer dizer, não muda nada. Não tem base. O áudio dos 40 minutos... A matéria é ridícula. No mundo o áudio dos 40 minutos... não tem como, Não tem como. E tem outra, parece que é tipo assim, vamos esquecer os depósitos, que o assunto é mais sério, que tem um envolvimento claro do Casares, que passou dinheiro na conta dele, entendeu? E aí vamos voltar para o camarote, porque do camarote, beleza, que não tem muito, não aparece o nome do Júlio Casares, diz que chegou na presidência, nos áudios tem. E aí onde é que a defesa insinua que o áudio que foi comprado, então quer dizer que esse áudio... Os 40 minutos não servem de nada. Olha, aquilo ali não existe. Aquele engana trouxa, que não existe isso. Pegando o seu não gancho, muda Marcelo, nada. Pegando o seu gancho que você falou do áudio de 40 minutos, a matéria é tão patética que na hora que eles têm a pachorra de colocar um trecho
que eles falam, perguntamos a respeito do áudio vazado de 40 minutos. Aí coloca aquela Adriana Santa, para não falar outra coisa, falando, sobre isso eu não quero falar, não. Mas ela é muito humilde, viu, Rodrigão? Ela é muito humilde. Ela mora numa casa humilde. Palavras do advogado dela, né? Coitada, viu? Muito humilde e, a princípio, cobrando aí 100 mil por conta de divulgar informações do São Paulo para a oposição. Pelo menos é o que está sendo circulado. Eu devo imaginar quanto é que ela recebeu, né? Para mudar de ideia, né? Pois é. Não é verdade? Então, já que ela devolveu, né? Disse que devolveu os 2 cheques que foram dados para ela, né? E difícil acreditar, né? Hoje em dia, a gente que trabalha com cheque ainda, né? Com tanta tecnologia. Modalidade. A gente conversou lá com o Denis. O Denis. A gente falou com o Denis, falou com o Denis. Tem live aqui no canal, tem corte aqui também no canal, né? Falando dessa entrevista, falando com o Denis. E o Denis falou, o cheque é meu. Falou, eu paguei. Então, só que eu acho que ele não podia ficar, sabe, se vangloriando por isso. Eu acho que ele devia ficar quieto. Entendeu? Eu acho que ele devia ficar quieto. Ô, Drex, eu acho que a Adriana, junto com o namorado dela, deve ter consultado um advogado, contado a história toda para o advogado, e o advogado não devolve esse cheque. Porque uma coisa é você receber, assim, entre aspas, receber de uma forma meio como o Casares fazia, né? Dinheiro vivo. Outra coisa é você receber um cheque, né? Não, vamos dizer assim, ela não depositou, mas ela ficou com o cheque. Tá aqui, ó, qualquer coisa. Mostrou a imagem. Mostrou a imagem na reportagem. E outra coisa, né, gente? Para talvez a gente até mudar de assunto, né? Até porque a reportagem foi no domingo, mas como a gente tem um programa na terça, a gente tem que comentar. Né, sobre isso daí, né? Para reforçar ainda mais, né, a opinião de todo mundo aqui, que o Rodrigão acabou falando, de uma matéria totalmente manipulada, e para proteger o Casares, em nenhum momento falou dos 3 inquéritos que ele está sendo investigado, que foi o que o Big falou, em nenhum momento falou isso, em nenhum momento falou que ele chegou a ir, ter, pelo menos, não ele, né, mas que teve movimentação na conta dele, 12 depósitos no mesmo dia, mas não é um Pix, não é um DOC, não é um TED, não, o cara foi no banco boca do caixa 12 vezes, velho. Quem faz isso hoje, velho? Quem faz isso hoje? Não falaram na matéria que para disputar o COAF ele fazia depósitos de R$ 49.500, porque se fizesse de 50, acendia uma luzinha vermelha lá no COAF. Exato. E o dos 1.900 também, né, Drex? E de 1.900 também, porque de R$2.000 também acende um alerta lá no COAF. Então, nada disso foi citado na matéria, né, que são as coisas que estão sendo atribuídas ao Júlio Casares, a contratação do carro forte para pegar esse dinheiro vivo da conta do São Paulo, que foram 11 milhões, e trazer esse dinheiro para dentro do São Paulo. Então, nada disso foi citado na matéria. Nada disso. Agora, mas aí chega a Adriana para fechar. Mas o Júlio Casares, ele não tem nada de envolvimento nisso daí. Não, imagina, tem não. Quem tem sou eu. Gente. É incrível. E o que o Marcelo falou, aí fica a pergunta para todo mundo aí imaginar alguma coisa, né, cara? Quanto será que ela não está ganhando para ela trabalhar de advogada do Casares também, né? Meu último comentário a respeito dessa matéria, para ela ficar mais patética, só faltou, mais cara de matéria encomendada, só faltou entrevistarem o Casares no meio da matéria, ele num lugar, num jardim todo bonito, uma roupa clara, com a cara de choro, eu sou uma vítima. Só faltou isso. Só faltou isso para ficar perfeita a matéria. É isso. É o que tá faltando.